Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, 18 de setembro, e o tema que a gente tem para nossa conversa hoje é denso, mas fundamental, o Cordeiro de Deus. Vamos mergulhar juntos nesse material da lição. A ideia é ir além do básico, sabe? Tentar entender mesmo por que essa figura de Jesus como cordeiro, como sacrifício, é tão central na fé cristã e explorar o que isso revela sobre quem Deus é, principalmente encarando algumas dúvidas, algumas críticas bem fortes que já surgiram, né? Desde lá do Éden até hoje. Exato. Essa imagem do Cordeiro de Deus, ela não é só poesia, né? É tipo uma chave. Ajuda a gente a conectar um monte de coisa. Entender o porquê desse cordeiro liga as práticas lá do santuário no Antigo Testamento, com a missão de Jesus e, muito importante, com a resposta de Deus para toda aquela desconfiança, aquelas acusações sobre ele mesmo, sabe? Toca no coração do plano da salvação. Certo, então vamos desempacotar isso. O material da lição já começa com um contraste bem forte, né? Comparando Jesus com Moisés. A gente lembra daquela passagem marcante em Êxodo, capítulo 32, quando Moisés vê o povo condenado por causa do bezerro de ouro. E ele faz aquela oferta radical para Deus. Algo como, perdoa o pecado deles ou então me risca do teu livro. Que intercessão, hein? Bem extrema. Nossa, sem dúvida. É um ponto alto ali da liderança de Moisés, do amor dele pelo povo. Ele estava disposto a sacrificar o próprio futuro eterno por eles. Só que, e aí está o ponto crucial que a lição traz. A resposta de Deus para Moisés, que está implícito ali no contexto, né? É que essa substituição não era possível naquele nível. Deus basicamente diz, quem pecou contra mim, esse eu vou riscar do meu livro. Tinha um limite, sabe? Um ser humano, mesmo alguém como Moisés, não podia pagar a penalidade final pelo pecado de outro, ou de um povo inteiro. Mas aí entra Jesus, o Filho de Deus, e a história muda completamente. Para ele, morrer pelos pecados da humanidade não foi, assim, uma oferta desesperada de última hora. Era o propósito, a razão dele ter vindo. A declaração do João Batista, lá em João capítulo 1, é tão direta, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa identidade de cordeiro parece fundamental desde o comecinho da missão dele. E não é algo que surge do nada no Novo Testamento, né? Tá super enraizado na história de Israel. Todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente os sacrifícios diários no santuário, o cordeirinho da manhã, o da tarde, lá de Êxodo 29, aquilo era um lembrete constante, visual, teológico, apontava para esse cordeiro específico, aquele que viria com essa missão única, morrer. A pergunta que fica, e que a lição nos convida a pensar, é por que isso era necessário? Qual a lógica de Deus por trás dessa necessidade toda? E a resposta que o material dá leva a gente de volta para o começo de tudo, para a raiz do problema. O Jardim do Éden, aquela conversa da serpente com Eva, lá em Gênesis 3, não foi só sobre desobedecer uma ordem, né? Foi mais fundo. Foi sobre colocar dúvidas sobre o caráter de Deus. A serpente basicamente sugeriu, será que Deus está sendo egoísta? Está escondendo algo bom de vocês? Será que dá para confiar mesmo nele? Essa sementinha de desconfiança foi plantada ali. Exatamente. O centro da tentação foi esse. Lançar uma sombra sobre a bondade de Deus, sobre as intenções dele. E essa mesma desconfiança, essa raiz, ela reaparece de um jeito bem dramático depois, com os israelitas lá no Sinai. Quando Moisés demora para descer do monte, a reação do povo não é só impaciência, sabe? É um sintoma daquela dúvida antiga voltando. Será que Deus nos largou? Será que Moisés sumiu? Não dá para confiar nesse Deus que a gente nem vê? Aí eles fazem o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. Uma tentativa de criar um Deus que eles pudessem ver, tocar. Algo que, ironicamente, eles achavam que podiam controlar e confiar mais do que no Deus verdadeiro que tinha libertado eles do Egito. Mostra o estrago que a quebra de confiança faz, né? Especialmente com Deus. E restaurar essa confiança quebrada
Parece ser o grande desafio. Aí que a ideia do plano da salvação ganha uma dimensão ainda maior, né? A lição sugere que esse plano não foi um improviso de Deus depois da queda, mas algo pensado antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz em outros lugares. Tipo Efésios, 1 Pedro. Parece que Deus já tinha uma estratégia para lidar com essa ruptura que ele, de alguma forma, sabia que podia acontecer. É fascinante pensar nisso, né? Esse plano como uma resposta estratégica, mas também amorosa de Deus para reconstruir essa ponte de confiança com a gente. Não era só perdoar pecado, tipo apagar uma dívida num livro. Era restaurar o relacionamento, curar a desconfiança lá na raiz. E é por isso que a identidade de Jesus vira o centro de tudo. Aquela pergunta que ele faz para os discípulos lá em Marcos 8, quem o pessoal diz que eu sou? Não era só curiosidade. Faz sentido. Era uma pergunta-chave para saber se eles estavam começando a entender quem ele era de verdade e, através dele, quem o Pai era. A missão de Jesus era, em grande parte, revelar o verdadeiro caráter de Deus, um caráter que tinha sido, muito distorcido pela mentira original. E essa revelação era super necessária, porque as acusações contra Deus não eram brincadeira. Eram e ainda são muito sérias. O material da lição não foge disso. Até cita um exemplo moderno forte do Richard Dawkins, aquele biólogo ateu conhecido. No livro Deus, um Delírio, ele descreve o Deus do Antigo Testamento com palavras bem duras. Ciumento, orgulhoso, mesquinho, injusto, implacável, vingativo, sedento de sangue. Nossa, a lista é longa. São acusações pesadíssimas. Pesadíssimas, sim. E o interessante é que mesmo com a linguagem de hoje, essas críticas ecoam aquela acusação lá do Éden, né? A ideia de que Deus não age pensando no melhor pra gente, que ele seria um tipo de déspota cósmico, mais preocupado com o poder dele, com as regras dele, do que com o nosso bem-estar. Jesus, então, vem com uma refutação viva disso. A vida dele de serviço, o que ele ensinou sobre amor, perdão, os milagres de cura, de compaixão e, o ponto máximo, a morte voluntária na cruz. Tudo isso é apresentado como a prova definitiva do amor altruísta de Deus. Um amor que contradiz totalmente essa imagem de tirano. Profundidade desse sacrifício é algo que a gente custa entender. Aquele relato em Mateus 26 de Jesus no Getsêmani, pouco antes de ser preso. Ele está em agonia profunda, angustiado, perturbado, orando: meu Pai, se der, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fica claro que não foi um caminho fácil, sem dor. E a lição destaca que ele, aquele sem começo nem fim, estava disposto a passar por isso. Não só pela humanidade toda, mas até por quem estava traindo ele, quem ia pregar ele na cruz. E aí o contraste com Moisés fica ainda mais claro, né? Moisés, naquele amor imenso, ofereceu a própria salvação. Pediu para ser riscado do livro da vida. Ele se ofereceu para sofrer o que o Apocalipse chama de segunda morte, né? Aquela separação final e irreversível de Deus, a fonte da vida. Era o máximo que um humano podia pensar em oferecer. Mas, como Deus indicou, tinha uma barreira ali. Moisés não podia pagar esse preço pela humanidade. Mas por que exatamente ele não podia? O que fazia Jesus ser o único capaz? A chave está na natureza única de Jesus, como a teologia cristã e a lição apresentam. Ele é descrito como totalmente Deus e totalmente humano. Como Deus, ele tinha vida nele mesmo, sem começo nem fim. A vida dele tinha um valor infinito, sabe? Capaz de cobrir a dívida infinita do pecado de todo mundo. E como humano, ele pôde viver uma vida perfeita aqui, sentir nossas tentações sem pecar e, o ponto crucial, morrer fisicamente como nosso substituto. Moisés era só humano. A morte dele não teria esse valor infinito para redimir a todos. Só alguém que fosse da mesma natureza de Deus, o Criador da lei, poderia ao mesmo tempo satisfazer a justiça divina e mostrar a profundidade do amor divino de um jeito que mais ninguém poderia. Entendi. Então, o sacrifício de Jesus como cordeiro não foi só um ato de obediência passiva. Foi uma ação divina, estratégica, poderosa. Exatamente. Foi a resposta definitiva de Deus para aquelas acusações sobre o caráter dele. Foi o jeito de Deus dizer, não só com palavras,
mas com a ação mais custosa possível. Olhem o quanto eu amo vocês. Olhem até onde eu vou para restaurar nosso relacionamento. Eu não sou o tirano que disseram que eu sou. Eu sou amor e eu sou justo. O sacrifício do Cordeiro mostra que a justiça e o amor de Deus não brigam entre si. Eles se encontram perfeitamente na cruz. Ele cumpriu a exigência da justiça. O pecado exige morte através de um ato supremo de amor, o próprio Deus dando o sacrifício. Foi a demonstração prática, inegável, da verdadeira natureza de Deus, desmentindo as caricaturas, as calúnias. Isso joga uma luz totalmente diferente sobre a cruz, né? Não é só um evento trágico lá do passado. É o ponto central da revelação de Deus e da solução para o problema do pecado, da desconfiança. Então, amarrando tudo isso, o que significa para a gente hoje olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus? Significa entender que o centro do Evangelho não é só um conjunto de regras ou promessas para o futuro. É uma resposta a uma pergunta fundamental. Quem é Deus? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo isso é a resposta de Deus para as dúvidas mais profundas do coração humano e para as acusações mais sérias feitas contra ele. Aceitar Jesus como Cordeiro de Deus é aceitar essa revelação do caráter divino. Um Deus que é santo, é justo sim, mas também é profundamente amoroso, misericordioso e disposto a ir ao extremo para salvar. Isso nos leva direto para a reflexão final que o material propõe nesta lição. Fica o convite para cada um pensar, né? De que maneiras específicas a vida de Jesus e principalmente o sacrifício voluntário dele como Cordeiro responde àquelas acusações, as antigas lá do Éden e as modernas como as do Dawkins, contra o caráter de Deus. Como essa história do Cordeiro desmonta a imagem de um Deus cruel ou arbitrário. E refletir sobre isso não é só um exercício para a cabeça, né? É um caminho para aprofundar a nossa própria confiança em Deus, para entender melhor a base da nossa fé. E talvez até achar respostas para nossas próprias dúvidas ou para as perguntas que outras pessoas fazem para a gente. É contemplar a beleza, a profundidade da solução de Deus para o problema mais antigo da humanidade, a nossa separação do Criador. E o Cordeiro está bem no centro dessa restauração toda. Uma perspectiva realmente poderosa para a gente considerar. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!